Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Se vós me conhecesseis, conhecerias também meu Pai. Desde agora o conheceis e o vistes. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco, e não me conheces, Felipe? Quem me viu, viu o Pai. E como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acredita que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acredita-me, estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai, ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim, fará as obras que eu faço e farás ainda maiores que estas. Pois eu vou para o Pai, e o que pedides em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedides algo em meu nome, eu o realizarei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E estas obras em Cristo são realizadas muitas vezes. Quantos milagres e prodígios que a gente continua vendo. A cada dia, né? Nós vamos observando em tantos lugares os prodígios que acontecem por causa do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas acreditam nesta graça e por isso as obras de Cristo são realizadas no mundo. Nós vemos quantas pessoas que fazem as suas promessas, né? E obtêm graças de curas, né? Graças de conversão, tanto dela como da sua família, dos seus filhos. Quantas pessoas que às vezes estão nos hospitais à beira da morte e recebem uma graça, uma cura, um milagre. Eu sempre conto que um dia eu estava no hospital para dar unção dos enfermos e a pessoa estava morrendo. E aquele médico que estava lá não acreditava em Deus. E quando eu cheguei, ele disse: você é o padre que vem aqui, não é? É o padre que vem aqui. Olha, ele está morrendo. Quero ver o que vai acontecer hoje. Né? Então, e aí eu fiquei tão apavorado, porque assim, às vezes a gente já está tão acostumado a ir no hospital, da unção dos enfermos, que a gente não leva mais o livrinho. Né? Mas eu fiquei tão nervoso, porque aquele homem estava morrendo realmente. Tem uma situação que o monitor estava subindo e descendo. E aí eu disse para Jesus assim: Senhor Jesus, me deu um branco, que eu não lembrava a oração mais. Eu disse para Jesus: Senhor, não deixe esse homem morrer, porque senão nós vamos passar vergonha aqui. Foi a oração que eu fiz naquela hora. E fui ungindo ele, né? Dei a unção. E a única oração que eu fiz no final foi o Pai Nosso. E de repente aquele monitor estabilizou e aquele homem não morreu. E o médico perguntou: qual a oração que você fez? Eu falei: nem vou dizer, porque se eu contar, você não vai acreditar. Eu só tinha dito para Jesus: não deixe ele morrer, porque senão nós vamos passar vergonha. Era a oração que eu fiz. E o Pai Nosso. Então,
Às vezes Deus nos surpreende e a gente nem sabe rezar direito. Então não é a quantidade de oração, mas é a disposição de Deus de nos socorrer naquele momento para uma situação em favor daquela pessoa. Não é, o milagre não é meu. Deus provou que o milagre não é meu, não é eu. Ele que veio em socorro daquela pessoa por causa de Jesus. Deus socorreu. Então, assim acontece, né? Muitas vezes eu ficava surpreso, né, com as coisas que acontecem, às vezes, sempre as pessoas às vezes vêm pedir um socorro, né, para nós. E às vezes a gente reza, sabendo que não é a gente que vai fazer o milagre, mas é Cristo. É Deus que faz através de Cristo. Porque Ele e o Pai são uma pessoa. Ele é o Filho amado de Deus, que Deus enviou ao mundo para nos salvar. Jesus não veio aqui para condenar ninguém. Jesus até ficou triste porque perdeu o filho, perdeu Judas, né, que traiu e não se arrependeu. Então, ele foi o único filho da perdição, porque não quis ouvir Jesus, ouviu o mal, deixou-se adentrar em si o demônio. Porque quando ele saiu para trair Jesus, o próprio maligno seduziu e entrou nele. E seduziu o seu coração. Então, Deus não quer perder ninguém. Até um dia uma senhora disse para mim assim: padre, todo mundo vai para o céu? Eu falei: olha, a vontade de Deus é que todos vão para o céu. Vá para o céu. Essa é a vontade de Deus. Agora, se todos vão, eu só vou saber a hora que eu chegar no céu. O dia que eu chegar no céu, eu vou saber se todos foram. Por quê? Porque é a vontade de Deus. Ele enviou Cristo, Jesus, seu Filho amado, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos que acreditarem em Cristo viverão e terão a vida eterna. Ela falou: mas há pessoas que ainda não acreditam em Cristo. Há muitos, né? Por exemplo, ela disse para mim assim: e o índio lá na selva? Não tem ninguém que vai lá falar para ele de Jesus. Há muitos países no mundo que ainda não conhecem Jesus. Há os hinduístas, budistas, os outros que vivem, né, outras religiões. E eles vão para o céu? Eu falei: só quando eu chegar lá que eu vou saber. Eu não tenho resposta para tudo. Mas ela falou: há pessoas que, por exemplo, que moram lá num país comunista, por exemplo. Eles não têm lá religião. Ninguém falou para eles ainda de Deus. Ninguém falou para eles de Cristo. Mas tem pessoas lá que são boas. Que obedecem o pai, que obedecem a mãe, que vivem as leis naturais do país, que não mata, não rouba, não comete adultério, não deseja mal para ninguém, não faz guerra contra ninguém, trata os outros bem. E se essa pessoa morrer sem que alguém falou para ela de Deus? Sem que alguém anunciasse para ela Deus, anunciasse Jesus Cristo? Para onde elas vão? Falei: olha, é um assunto bem complexo. Para nós, cristãos, Deus existe. Todas as criaturas são de Deus. Deus fez o homem, a sua imagem e semelhança. Existe a religião natural, que todos querem a Deus. Todos conhecem a Deus. Sabe que existe um Deus.
ela não foi doutrinada, não recebeu a doutrina verdadeira, mas ela tem consciência de que existe Deus e que existe um lugar que Deus reservou para ela morar. Então ela pode ter essa consciência, porque em todos os lugares que eu fui, que eu viajei, eu conheço 18 países, e é interessante que mesmo que as pessoas morem em lugares que não são cristãs, mas ela tem consciência de Deus. Mesmo o índio lá na selva tem consciência do Deus dele. Ele ainda não tem consciência do nosso Deus, o Deus verdadeiro. Mas ele busca a Deus, ele pede a Deus graças. E Deus vê que ele, não conhecendo o Deus verdadeiro ainda, socorre. Porque Deus ama e só sabe amar. Deus é amor. Eu falei, toda esta verdade nós só vamos saber quando chegarmos no céu. Eu acho interessante, porque Jesus disse que ele viria também para aqueles que ainda não fazem parte do seu redil. Por quê? Porque o amor de Cristo por nós é tão grande, o amor de Deus é tão grande, né, que é maravilhoso quando a gente pega e ouve esta graça. Né? Perseverar no amor. Quem ama, cumpre toda a lei. Olha que coisa linda. Né? Por isso Jesus está dizendo, como o Pai me ama, assim também eu vos amo. Perseverai no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, serei constantemente no meu amor. Assim como eu guardei os mandamentos de meu Pai e persisto no seu amor. Disse-vos estas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Então, para nós cristãos, nós guardamos o amor de Deus em nós, através dos mandamentos. Mas as pessoas são educadas, às vezes, nos outros lugares, para respeitar tudo aquilo que está nos mandamentos de Deus, faz parte de muitas leis de muitos países. Muitas leis de outros países são baseadas na lei de Deus. Tem os mandamentos de Deus impresso, né? Por quê? Porque a lei de Deus é tão perfeita, tão maravilhosa, que muitos países se usa desse contexto para fomentar as pessoas na sua ideologia. Então, a lei universal de Deus, ela está impregnada, porque Deus vai colocando no coração daquelas pessoas a própria lei dele, porque Deus tem o poder de mover o céu e a terra. Então, nós precisamos saber que aquelas pessoas, existem pessoas maravilhosas em todos os lugares do mundo, como existem os maus também, como existem os desonestos, em todos os lugares, né? Até no meio de nós, que somos um país tão cristão. Né? Por isso nós temos que ter em nós a grandeza. E aí eu disse para ela, olha, eu pego por base a minha história. Eu sempre rezei para o meu pai, para ele se converter, para ter uma vida nova, para ser um homem de Deus. Sempre rezei. Meu pai peca, eu rezo. Meu pai pecava, eu rezava. Meu pai fazia isso, eu rezava. Eu acreditava que a minha oração em Deus é maior do que o pecado dele. O poder da oração em Deus, a súplica de um filho para um pai em Deus, eu acredito que é maior do que o pecado do outro. Então, a mãe reza, o filho peca. A mãe reza, o filho peca. A mãe reza, o filho peca. E ele está vendo que aquele filho foi deseducado, né? Como talvez meu pai ficou deseducado para viver certas circunstâncias. Então, a pessoa deseducou em Deus. Mas ele sabe que Deus existe.
Eu me lembro de uma pessoa também, só para ilustrar ainda mais esse caso, que ele batia na porta da minha casa e ele chorava. Ele falou assim, eu gostaria de mudar de vida, mas eu não tenho força. Né? E aí eu rezava por ele, mostrava, ele falou, padre, eu sei. Mas na hora de eu tomar atitude, eu tomo atitudes erradas. Porque eu bebo, eu tenho um vício, sou dependente. Eu gostaria de parar com esse vício. Quando eu bebo, eu faço besteira. Quando eu estou são, eu tenho consciência, eu me arrependo das minhas ações. Sei que estou fazendo mal aos meus filhos, sei que estou fazendo mal à minha esposa, sei que estou fazendo mal aos outros. Mas eu dependo dessa bebida. Ele bebia. E ele chorava. E ele falou, eu já me internei. Já internei uma vez, já internei duas, já internei três, já internei 4. Eu volto de lá bom. Mas 3 meses depois, eu volto a beber. Então, eu sou uma desgraça para mim mesmo. Faço mal, mas eu gostaria de não fazer. Eu gostaria de não beber. Mas essa bebida me mata e eu não consigo me libertar dela. É triste. Sim. Ele falou, já estou as clínicas nem querem me receber mais. Porque ninguém acredita mais em mim. Ninguém quer me receber. Eu sou tido como o escárnio do mundo. E aí eu falei, vamos rezar. Pedir a Deus a graça de você se libertar. E aí comecei a conversar com ele, começou a contar a história. Tal. Aí eu ouvi a história. Né? E passado, ele teve muitas recaídas. E aí um dia, ele estava internado no hospital, porque o rim, o fígado já estava ruim, tudo. E aí ele disse para mim, fui no hospital para dar unção para ele, ele falou, padre, eu não mereço nem unção. Eu me matei. Eu fiz mal a mim mesmo. E aí eu dei unção para ele. Perdoei os pecados, ele confessou. E aí morreu. Para onde vai? Ele lutou a vida inteira para parar de beber. Então, só a misericórdia de Deus. Por isso nós estamos aqui no santuário do Pai das Misericórdias. Só a misericórdia vai ter. Quando meu pai morreu, eu queria chegar antes para dar unção dos enfermos para ele. Mas eu cheguei e já tinha morrido. E eu não podia dar unção depois que já morreu. Eu rezei 28 anos para meu pai mudar. E quando eu cheguei no hospital, cheguei em casa, eu tinha morrido. Cheguei no hospital e tinha morrido. Aí até o padre Jonas me ligou e disse para mim, padre, o senhor rezou 28 anos. Ele está na misericórdia de Deus. Jesus morreu para salvar todos. E Ele está na misericórdia. O senhor rezou. O senhor fez a sua parte do trato. Né? Então, quando nós rezamos, vai juntando um tesouro lá no céu, né? Seja para qual situação for. E no tempo oportuno, Deus usa aquela graça para acolher, né, aquela situação. Eu creio na misericórdia de Deus para o meu pai, creio para aquele homem, né? Creio para aqueles que estão lá no outro mundo, que ainda não conhecem Deus, ainda não acreditam em Cristo, não acreditam em Deus ainda, porque ninguém falou, ninguém anunciou. Ele aprendeu desde a sua infância, já a 4ª, 5ª, 6ª, 8ª, 10ª geração, que vive naquele mundo, vive até dignamente bem, maravilhosamente bem, até muito melhor do que muitos outros. E que está lá, e que ninguém ainda falou, não conhece a Deus e nem conhece a Cristo. Mas que está na misericórdia de Deus. Né? Por quê? Porque ele ainda não teve a oportunidade de ouvir a palavra como você está ouvindo, como eu estou ouvindo, como nós estamos ouvindo no dia de hoje.
E às vezes nós vamos encontrar com pessoas invejosas, com pessoas que perseguem, que fazem mal, mas porque não conhecem a Deus. Ainda não vivem Deus. Porque os que vivem Deus quer a salvação do outro. Quer que o outro seja salvo. E vai testemunhar, né? Eu vejo as pessoas que moram nesses países que a minoria são cristãs. E 97% da população, às vezes, é de outra religião. E ele tem que ser testemunho, né, de Jesus no meio de uma multidão que não crê ainda em Jesus. Ele não pode brigar, ele não pode agredir com palavras, ele não pode ofender, porque ele mora naquele país. E ele tem que viver a sua identidade de cristão, mesmo no meio de uma geração que não crê em Cristo. Então, aí que nós vamos testemunhar Jesus. Eu me lembro, contei esses dias para trás, que eu estava num outro país muçulmano, junto a um grupo muçulmano, que a gente morava no bairro muçulmano, e eu passava sempre perto de uma loja, e aquele homem não olhava para mim, porque ele sabia que eu era sacerdote, e aí um dia ele estava carregando fardo de água. E ele levou 2 fardos e largou mais 2 para trás. E eu peguei os 2 fardos e saí carregando atrás dele. Quando ele parou lá, eu parei com os fardos atrás. Coloquei. E aí ele olhou para mim, eu não falei nada, ele agradeceu em árabe, né, shukran. Eu, shukran também, fui embora. E a partir daquele dia, aquele homem árabe começou a me cumprimentar todo dia. Sabah khair, sabah nur. E aí eu comecei todo dia a cumprimentá-lo. Aí ele me reconheceu como cristão. Eu não precisei falar de Jesus, mas eu testemunhei a minha ação de cristão para ele. Então, às vezes é assim. A gente evangeliza, às vezes, nem anunciando, mas testemunhando. Então, o nosso testemunho, às vezes, arrasta uma multidão. As palavras podem chegar ao coração do outro, mas você precisa, às vezes, testemunhar que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, por outro. Se ele reconhecer você como de Deus, talvez ele vai mudar a ação dele por causa disso. Aquele homem que batia na minha porta, porque ele me reconhecia que eu tinha a graça de acolher o seu pecado, acolher as suas misérias. Então, ele vinha em socorro. Quando nós testemunhamos nossa vida em Cristo, os outros vão se abrigar sobre as asas, sobre as nossas sombras, sobre o nosso olhar, sobre o nosso coração, sobre o nosso pensamento. Vão querer refugiar em nós as suas misérias, porque eles sabem que nós acolhemos, né? Que nós temos atitude de acolhimento, de poder dar a ele a riqueza que ele precisa para ter uma vida nova, para sair daquela situação de sofrimento e de dor que ele não sabe aonde buscar. Aonde ter refúgio, ele vem refugiar em Deus, em nós. Tinha uma senhora que eu achava super interessante na minha cidade que eu morei, que as pessoas vinham da roça e para a cidade. E às vezes passavam na porta, porque a casa dela é quase que a última, tanto para entrar como para sair, né? Para sair era a última e para entrar era a primeira. Então as pessoas vinham da roça e pediam água, pedia algo assim para comer, né? Ah, você tem um cafezinho? Então, aquela senhora fez um alpendrezinho assim e ela deixava lá a bilha de água e uma garrafa de café. Então as pessoas passavam da roça, tomavam água e bebiam um cafezinho.
E elas começaram a trazer coisas da roça. Então, deixava ali uma galinha, deixava arroz, deixava feijão. Então, aquela mulher tornou acolhedora dos necessitados que passavam ali na porta. Então, todo mundo que passava tinha lá o café e a água. E, às vezes, um bolo, né? Então, a atitude de cristão fazia com que aquelas pessoas depois começavam a parar para conversar. E aí, contavam os problemas. Aquela senhora tornou acolhedora, porque ela era cristã e ela transmitia, ela não ficava lá servindo as pessoas, mas ela deixava o sinal da presença dela, de Deus, para aquelas pessoas, né? Então, há muitas formas da gente evangelizar, de falar de Deus, de ter atitudes de filhos de Deus, de cristãos, sem precisar falar muito. Então, às vezes, a ação nossa em Deus, elas são maravilhosas, né? Conheço muitas pessoas que visitam hospitais, que visitam presídio, que vão em tantos lugares, e elas são sinais de Deus para a comunidade. E elas não precisam falar. Só a ação delas, as pessoas veem que são cristãos. De cristão, de homem de Deus, de mulher de Deus. Então, esta graça que hoje, que nós estamos aprendendo em Cristo, viver, que os apóstolos fizeram, sacudiram pó. Enquanto os malvados, os que perseguem, fazem mal, sacode o pó dos pés e vai embora. Não vai ficar brigando com ninguém. Não vai ficar ofendendo, nem batendo boca, né? Porque nós faremos as obras de Cristo e faremos maior. Ele está dizendo, olha, vocês farão maior. Há tantos santos, você vê, São Francisco Xavier, que ressuscitou muitas pessoas. Ele era um homem que tinha a graça de ressuscitar pessoas mortas. As mães levavam crianças para São Francisco e ele estava dentro de casa, ele falava assim, pode ir. A mulher, São Francisco, está aqui, meu filho morreu. Pode ir. A pessoa ia embora, a criança voltava à vida. Ele ensinava as crianças a rezar para o pai que morreu e ressuscitavam. Então, muitas vezes ele ressuscitou pessoas. São Benedito fazia grandes milagres na cozinha, né? Um cozinheiro. Milagre da comida multiplicar, porque ele dava para os pobres, servia aos outros e não faltava nada no seu convento. Multiplicava. Santa Teresinha falou de amor, do amor mais simples do mundo, né? Das pequenas coisas. Nunca saiu do convento e é uma santa extremamente conhecida no mundo. Espalhou o amor de Deus no mundo inteiro dentro do convento. Não saiu de lá nem um dia. Saiu depois que morreu. Então, nós vamos vendo assim, como que os santos, né? A gente vê, as pessoas às vezes vai num túmulo de um santo. Lá o que tem lá? Só osso. Mas a expressão da santidade é tão grande que ajuda as pessoas a receber o milagre do céu. Então, para a gente ver assim, até depois de morto, há pessoas que santificou tanto a sua vida que continua fazendo milagre, as obras de Cristo, para que as pessoas vendo essa riqueza, creiam no Cristo e creiam em Deus. Então vamos pedir essa graça hoje para nós, né? Que nossa vida em santidade ilumine o coração dos outros. Traga riqueza, força, coragem, ânimo. Que nós façamos essas obras de Cristo realizar em nós e nas outras pessoas. Que o Espírito Santo nos dê essas graças no dia de hoje. Porque é Ele que faz nova todas as coisas em nós e nos outros. Então eu quero pedir a visita do Espírito Santo para você. Que Ele possa santificar todos os seus pensamentos, seus olhos, seu coração, a sua fé. Que não fique preocupado com aqueles que já foram. Que nós rezamos e que a misericórdia de Deus atinge a todos. É Ele que é dono de tudo. Eu não estou aqui para fazer outra coisa a não ser testemunhar e anunciar Jesus Cristo para você. Se Ele fez uma obra nova em mim, se Ele me tirou dos lugares de onde Ele me tirou, para
para me trazer para uma vida nova, Ele também fará com você. Essa riqueza, que hoje Ele visite a sua casa, os seus filhos, aqueles que estão doentes, aqueles que estão nos presídios, aqueles que estão nas casas de recuperação, que estão abandonados, que se sente longe de Deus, mas que o amor de Deus está aí, dentro de você. A hora que você quiser usar, Ele vai se explodir, vai tornar tão imenso que você vai contagiar milhares de outras pessoas com o seu amor, com o amor de Deus que está em você. Vamos preparar o nosso ofertório, colocando a nossa vida no altar de Deus. Se você quiser ajudar a Canção Nova, faça a sua doação, ajuda, para que nós possamos continuar evangelizando.